Olá, tudo bem? Meu nome é Sofia Tonietti, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autora Podcast. Estamos de volta para mais um episódio. Espero que vocês estejam bem, espero que tenham feito boas leituras. Tá um calor imenso. Espero que vocês estejam aproveitando essas férias, porque o clima tá ótimo, todo mundo indo pra uma praia, colocando leituras em dia. É o que importa. Recentemente tem tido aqui em Portugal muitas feiras do livro, que é muito legal. Tivemos a Feira do Livro de Aveiro, a Feira do Livro de Lisboa. Daqui a pouco vai ter também a Feira do Livro do Porto. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, infelizmente, mas pretendo ir à Feira do Livro do Porto. E tô muito ansiosa também para isso. Foram muitos autores muito interessantes na de Lisboa, e com certeza deve ter sido muito bom. Tive alguns amigos que foram pra lá, disseram que foi um evento, assim, muito legal. Embora disseram que talvez o espaço, assim, podia ser um pouco mais desenvolvido, ter uma infraestrutura um pouco melhor. Disseram que foi um evento muito bom, gostaram das palestras. Então, esses últimos meses aqui têm sido muito bons para o meio literário. Os leitores estão muito felizes. E o episódio de hoje é não ter medo de abandonar livros. E por que eu quis trazer esse tema hoje? Na verdade, eu sempre, quando penso assim nos temas dos episódios, eu sempre faço assim uma lista do que eu tô a fim de falar no momento. E depois eu meio que vou descartando e pensando mais sobre aquilo que eu quero falar. E surgiu esse tema, não ter medo de abandonar livros, porque eu percebo que as pessoas têm muito medo, receio de abandonar livros. E eu acho que isso é uma pauta muito importante, como leitores em si, pra gente conversar sobre isso. E eu já vou explicar por quê. Eu imagino o seguinte, que quando as pessoas compram um livro, é claro que elas querem terminá-lo, e claro que elas querem chegar ao final dessa história. Mas, quando eu pego no livro e quando eu sei que a história não está me agradando, eu logo penso, nossa, podia estar abandonando este livro. Por que eu não estou abandonando? Eu creio que é porque existe uma pressão no ato de ler, nessa performance da leitura, de que nós não devemos abandonar o livro, devemos ler até o final, para descobrir se o livro é bom ou é mau. Assim, é claro que para dar o veredito final, até seria interessante a gente terminar de ler o livro completo, assim como um filme. Pra gente falar mal de um livro ou de um filme, a gente tem que, às vezes, ver tudo, certo? Mas, nos casos dos livros, é uma atividade que demanda muito mais esforço cerebral do que você tá vendo um filme de 2 horas, né? Porque um livro demora, sei lá, umas 6 horas, 8 horas de leitura. Então, é uma atividade que, com certeza, demanda mais esforço do seu cérebro e não é a mesma coisa do que você tá vendo um filme ruim e falar, não, eu vou terminar de ver só pra terminar, entende? Mas ainda assim, eu percebo que a pressão que nós temos com abandonar filmes é muito mais leve do que abandonar livros. Primeiro porque, é claro, que o livro custou caro, e fica aquele peso mental de que, poxa, paguei caro nesse livro, agora eu vou ter que abandonar porque eu não tô gostando. A gente bota ali um esforço a mais pra querer gostar daquilo que tá ruim. E já nos filmes não tem tanto essa pressão, tanto é que eu imagino que quando vocês não gostam de um filme, já percebem que é um filme ruim, a maioria das pessoas logo, tipo, sai e para de ver e começa outra coisa. Então é o seguinte, quero dar razões pra vocês pensarem por que nós não precisamos terminar todos os livros. Por que nós não precisamos nos comprometer de terminar livros até o final quando eles não estão tão agradando aos nossos gostos, quando não são livros bons, não sei, quando a leitura se torna maçante, por que nós não devemos investir naquilo? Então, a primeira razão que eu quero dizer aqui pra vocês é que, assim, existem muitos livros no mundo, existem muitos livros incríveis, e o nosso tempo, gente, infelizmente, é muito precioso, porque o ser humano é um bicho que vai morrer, né? Perece. E você não vai querer gastar 5 meses em um livro que você tá tentando ler há muito e muito tempo e não tá agregando nada na tua vida. Não está te levando pra frente, sabe? Em vez de ficar perdendo tempo nesse livro há 5 meses, por que tu não acha outro que vai te engajar mais e vai te fazer ler mais, aproveitar mais, desfrutar mais do hábito da leitura, entende? E essa é a verdade, o nosso tempo é muito limitado. Eu não quero perder o tempo da minha vida
com livros que são ruins, com livros que estão me deixando estagnada. Outra questão é, o ato da leitura em si, ele é prazeroso, tem que ser uma coisa prazerosa, né? A gente faz isso porque a gente gosta. Desde o momento que você já não está sentindo prazer com esse ato, se o livro não está te entretendo, te ensinando, te fazendo pensar, qual que é o propósito de continuar nesse ciclo, né? Entende? É claro que a leitura deve ser uma atividade prazerosa. É claro que a gente tem que distinguir aqui leituras que são obrigatórias e leituras que são por prazer, né, gente? Que, claro, leituras obrigatórias, por exemplo, leituras da universidade, leituras da escola, esse tipo de coisa obrigatórias, a gente não tem muito o que fazer, né? Tem que ler e ponto, final. Quando eu estou lendo pelo meu hábito, né, pelo meu hobby, porque a leitura pra mim é um hobby, por que eu vou ficar, né, me massacrando quando isso é um hobby, algo que me deixa feliz, é algo que me tranquiliza, me deixa leve do resto dos problemas da minha vida. Outro fator é o seguinte, cada pessoa tem o seu tempo e cada livro pode ter o seu momento. O livro até é muito bom, muito incrível, só que você só não tá lendo no momento certo da sua vida. Eu acredito muito que tem livros que tem momentos especiais para cada etapa da nossa vida. Às vezes, quando eu tô em momentos muito para baixo, períodos difíceis assim da vida, quando a gente tá triste, quando a gente tá com um clima assim mais melancólico, ansiedade, etc., não é muito interessante você ir ler uma coisa depressiva, né? Um livro muito triste, porque aquilo só vai te trazer mais pra baixo. Por exemplo, você não vai ler, por exemplo, Uma Vida Pequena, que é um livro, assim, devastador, pelo que dizem, ainda não li. É no momento em que você já está devastado, entendeu? Você só vai se jogar mais no fundo do poço. Entender que cada coisa tem seu tempo e que o livro às vezes é muito bom, mas não é o momento certo pra você. E tá tudo bem, você pode deixar este livro e voltar pra ele depois, no momento em que fizer mais sentido na sua vida. E isso acontece muito comigo, nossa, demais. Quantos livros eu já assim não larguei porque eu falei, não está na altura de eu ler isso, eu preciso ler uma coisa mais leve. Ou, não está na altura de eu ler isso porque eu quero um livro mais pensativo, mais complexo, pronto. Imagina quando eu tô com muitas coisas na cabeça, por exemplo, em época de exames. Eu queria alguma coisa leve, eu queria ler um romance, uma coisa fofa, não sei. Pronto, a gente tem que saber lidar também com as diferentes fases da nossa vida. Forçar a leitura pode matar o seu hábito. Isso é verdade. Você entra na famosa ressaca. Dizem que a ressaca literária, ela acontece porque quando você lê um livro muito bom, e aí acaba por, depois, quando volta a ler outro livro, aquele livro já não se encaixa com o padrão daquele outro livro que você estava lendo e você entra numa ressaca. Mas eu creio que também existam ressacas por causa disso. Forçar leituras que não são produtivas vai fazer você perder o gosto pelo teu hobby. Então é isso. Se obrigar a terminar um livro chato, vai te fazer pegar ranço do hábito da leitura. E isso pode fazer você ler, não sei, pode criar uma indiferença sobre o teu hobby. E pensem comigo, gente, quando a leitura é um hobby, é exatamente isso que eu falei, você tá fazendo aquilo por prazer, tá fazendo aquilo por lazer. Você não quer perder o gosto pelo teu hobby. Faça dele uma coisa leve. Agora eu quero dar umas dicas pra como abandonar livro sem culpa. Porque eu sei que é fácil dizer. Eu sei que é fácil falar assim, mas como é que eu aplico isso de verdade? Ó, só esse mês eu acho que eu já abandonei 2. Mas não é que às vezes eu abandono 100%, tipo, não volto. Quando eu abandono 100%, eu penso que é, assim, em um período de 1 ano, eu ainda não voltei pro livro, entende? Aí sim eu considero, assim, um abandono 100%. Em alguns casos, por exemplo, esse mês, abandonei, não é bem abandonar, né? É um semi-abandono, de um livro da Madalena de Sá Fernandes, que é o Deriva, um livro de crônicas dela, né? Tô gostando muito, na verdade, é um livro muito bom. Só que assim, são várias crônicas diferentes, e pronto, cada uma delas conta uma coisa diferente. Eu acho que é um livro que não é pra ser lido assim tudo de uma vez. É aquele livro de cabeceira ou aquele livro de levar assim pra fila. Tá sentado, tá numa fila, esperando você ser chamado na sua senha. E acho que esse é o tipo de livro bom pra você levar pra esses lugares. Não é um livro pra ler assim tudo de uma vez, todos os dias. Eu semi-abandonei ele. Parei, tipo, muito no final. Pronto, porque eu acho que as crônicas, elas podem ser lidas, assim, de formas separadas, em momentos, assim, irregulares. Então, não é bem um abandono, mas é também você entender que cada livro tem um propósito. Então, o propósito, pra mim, deste livro da Madalena,
não é esse, de eu fazer uma leitura assim super contínua. É isso, é sobre a gente também ver o propósito dos livros. Então, minhas dicas para abandonar livros sem culpas. A primeira é estabelecer um limite, ou seja, colocar uma meta para si mesmo, é uma promessa. Se em 150 páginas eu não estiver engajada e se eu não estiver gostando dessa história, eu vou abandonar. Isso parece bobo, mas promessas ajudam a gente a estabelecer objetivos. Para muitas pessoas funcionam, para mim não, porque eu sou teimosa. Então, não sei, acho que é uma coisa que eu poderia até testar algum dia, mas como eu sou teimosa, não sei se funciona. Outra dica é um lembrete pra mim mesma de que abandonar um livro não é sinônimo de fracasso. Abandonar um livro não significa que você é um fracassado e que você não consegue ler nada. É um sinal de maturidade, na verdade. Porque assim, a gente tá aprendendo aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. E isso é muito rico ter esse autoconhecimento. Então não é fracasso, é autoconhecimento, ok? Outra dica é avaliar o motivo da minha leitura, ou seja, a minha motivação. Então, por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo por prazer, por estudo, por obrigação, porque me coagiram, entende? Como eu disse antes, largar não é possível, né? Abandonar não é possível, porque a gente tá fazendo isso, por exemplo, com uma leitura obrigatória. Não tem como. Mas em outros casos, é libertador, é necessário. Reavalie o motivo da sua leitura, tá bem? E outra dica é também, quando decidir abandonar, logo começar uma coisa nova e algo que seja muito distinto daquilo que você estava lendo. Por exemplo, se eu estava lendo uma fantasia, não estou gostando, não estou engajando, vou abandonar. Abandone e troque logo em seguida por uma coisa muito distinta. Por exemplo, um sci-fi, um romance, entende? Não troque por coisas semelhantes, porque isso talvez te coloque numa ressaca literária. Tente, tipo, começar logo mesmo, tipo, abandona e começa logo outro livro, porque isso mantém o hábito vivo, né? Mantém o teu hábito, assim, motivado. Então, eu vou dar aqui agora uns exemplos de livros que eu abandonei pra a gente perceber os padrões. Porque eu comecei a reparar com o tempo que eu tenho alguns padrões de abandono. E, e é muito interessante a gente verificar isso na gente, como eu disse, é autoconhecimento. Então, o primeiro livro que eu vou dizer aqui é sobre Nona Casa, da Libardugo. A Libardugo é uma autora que eu amo, 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 amo. Ela escreveu a trilogia Grisha e Six of Crows. Enfim, ela escreve fantasia. Mas ela lançou essa duologia, se não me engano é uma duologia, Dark Academia Vibes, que se chama Nona Casa. E quando o livro lançou, eu lembro que eu logo comprei na pré-venda, eu tava super animada, super ansiosa. Nossa, gente, vocês estão me entendendo? Porque assim, era a minha autora favorita do momento, lançando um livro novo. Eu tava assim, num hype frenético. E eu comecei a ler e eu tava já quase pro meio do livro, assim, muito perto, muito próximo do meio do livro, e eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Tipo, nada. Nada, 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 nada. Porque, diferente dos outros livros da Andali Bardugo, que são muito mais, assim, diretos, esse livro, ela demora muito pra dar as explicações sobre as coisas, e é tudo muito, as coisas são meio vagas, sabe? E eu não tava entendendo nada. E depois, ainda, ela tem uma construção, assim, de cenários muito específica. A questão dos cenários, como é que o cenário estava interagindo com os personagens, eu não estava entendendo as descrições. Então, pra mim, aquilo tava uma confusão na minha cabeça, que, assim, não tava sem condição. E aí eu abandonei. Até hoje não voltei. Já faz o quê? Mais de 4 anos que o livro. Não, faz uns 3 anos que o livro lançou, penso eu. E eu ainda não voltei pra ele. E nesse caso, eu acho que nem foi a questão do momento, porque o momento tava ótimo. Eu acho que aquele momento era o momento para ler o livro, mas realmente o livro em si não me conquistou pelo vocabulário, pela dificuldade de entender, tipo, as descrições e essa enrolação de mesmo entender a história, né? E eu lembro que eu fiquei bastante tempo até presa nele. Fiquei, sei lá, uns 2 meses e meio. Talvez não foi tudo isso, mas talvez uns 2 meses, talvez.
tentando investir naquilo. E eu realmente ficava voltando pra trás, porque eu não tava entendendo quem era quem. Era uma loucura. Então até hoje ele tá ali na minha estante paradinho. Quem sabe um dia. Imagina, na época eu era um pouco mais nova, talvez faltava assim uma maturidade ainda literária pra poder talvez entender as coisas que estavam acontecendo. Então, talvez hoje em dia que eu tenho assim mais referências, talvez fosse mais fácil. Porque assim, eu nunca tinha lido nada daquele gênero também, nunca tinha lido nada que era Dark Academia antes. E aquele foi o primeiro livro de Dark Academia que eu peguei na minha vida. E eu fiquei assim meio à deriva mesmo. Então, outro livro que eu abandonei foi O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. E esse, assim, me deixou muito surpresa. Não esperava que eu ia abandonar isso aqui, mas aconteceu de maneira muito natural. Ele ficou, assim, parado na minha cabeceira. Ficou lá um tempo, eu peguei no outro livro e nunca mais voltei. E aí ele voltou pra estante. E o livro tem 500 e tal páginas. Eu parei na página 400 e qualquer coisa. E pra mim, ele era perfeito. No início, eu tava gostando muito mesmo. E ele é uma fantasia que fala sobre um rapaz que chama Zachary e ele encontra um dia na biblioteca da universidade dele um livro que conta a própria história da infância dele. E aí ele tá decidido de obter respostas sobre o assunto e sobre como é que tem a minha história num livro da minha universidade. Então ele vai procurar respostas sobre o assunto. As primeiras, sei lá, 200 páginas do livro são muito boas, são, assim, incríveis. Mas depois começa a chegar numa parte que eu realmente também, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu não tava entendendo o fio condutor da história. Porque, assim, esse livro é narrado de diversos pontos de vista, não sei se eu posso dizer isso, mas que depois vão se afunilando e vão se encontrando e tudo vai se encaixando. Depois que as coisas meio que começaram a se encaixar, depois passou por uma parte que tava muito confuso. Eu não tava entendendo como é que as coisas estavam se relacionando e muito menos a descrição do espaço, porque esse livro é muito poético, cheio de floreios, cheio de linguagem, assim, lírica, sabe? Uma coisa muito bonito. Realmente é muito bonita a escrita dela. Mas também pode ser um pouco confusa, viu, gente? Pra essa coisa da descrição do espaço, descrição dos personagens, essas coisas todas. Eu realmente, depois de uma hora, me perdi e não conseguia, tipo, perceber o que estava acontecendo. E eu comecei a entender que as revelações do livro já estavam acontecendo, sabe? Pronto, os plot twists, as coisas assim, estavam acontecendo e eu não tava pegando, sabe? As ideias, eu não tava absorvendo o conteúdo. E isso tava me deixando frustrada. Então, parou por aí. Então, eu já percebi duas coisas em mim que fazem que eu abandone os livros. A primeira é descrições muito detalhadas, que eu não tô entendendo nada, tipo, do espaço, essas coisas assim. E aí eu não consigo fazer a construção do espaço na minha cabeça. E às vezes livros que são, assim, muito líricos, robustos, não sei o quê. Por mais que eu goste muito, eu leio muito, gosto muito de poesia, eu percebi que esses livros que têm, assim, tantas informações descritivas também me deixam confusa e pronto, não me fazem seguir adiante com a história, não me fazem engajar. Com isso, eu quero dizer o seguinte: percebam os padrões que fazem com que vocês abandonem os livros, e com certeza existem, tá bom? Normalmente existem. Percebam o momento, se este é o momento certo para ler determinado livro. Se vocês já fizerem essas duas coisas, já vai ajudar muito. E pronto, larguem a mão. Não se sintam culpados, não parem de se sentir frustrados e aproveitem os milhares e milhares de livros que existem no mundo e o tempo também que vocês têm. Não percam tempo, gente, não percam tempo com coisa ruim, não percam tempo com coisa que te deixa estagnado, que te deixa parado. Percam tempo com aquilo que é bom, com aquilo que vale a pena. E é isso, espero que vocês tenham entendido a mensagem deste podcast. E a mensagem final é: abandone livros. Devemos abandonar livros para crescer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi isso hoje. Muito obrigada por todo o apoio de sempre. Um beijo. Tchau.